Oi pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma Jane Austen Lives, hoje com os capítulos finais de Razão e Sensibilidade. Bom, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Ju. Boa noite, Webert, Isa. Várias pessoas aí que eu não vou conseguir ler. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a última rodada de lives com a leitura de Razão e Sensibilidade ou Razão e Sentimento. Tô só aguardando o Fabrício entrar. Razão e Sensibilidade foi o primeiro livro publicado pela Jane Austen em 1811. Esse livro é muito querido por mim, especialmente essa edição, porque foi uma edição que eu traduzi há muitos anos, em 2009. E nós vamos começar hoje com o capítulo 42. Bom, capítulos 42 a 50 hoje é o desfecho dessa história maravilhosa escrita pela Jane Austen sob a forma de cartas, e aí depois ela fez uma mudança para estabelecer o que a gente chama hoje de romance, e ela foi muito certeira. Jane Austen foi muito certeira ao fazer essa mudança, porque apesar de existirem cartas dentro do romance, o texto flui melhor com a discussão, né, com os diálogos dos personagens e também com a questão desculpa, me perdi aqui. E também com a questão da gente conseguir entrar dentro dos pensamentos, ver o que os outros personagens estão sentindo ou pensando, né? Isso é muito interessante. Bom, eu chamei o capítulo 42 de A Partida de Londres em Direção a Cleveland. A Lília tá lembrando aí a live junina. Eu tô bem hardcore pra uma live junina, mas gostaria de estar festejando São João, então desejo um ótimo São João em casa para cada um de vocês, né, Lília? A Lília tá aí, alguns de vocês estão aí no Nordeste, que é muito característico nessa época do ano ter várias festas, né, de quadrilhas, de festejos. Aqui em Minas também é muito comum festejos de São João. E vamos receber o Fabrício Amorim do Literafoco, esperando aí ele para... Olá! Olá, boa noite a Boa todos. noite, Olá, tudo bem? Adriana, como vai? Tudo Tudo bom? bem? Como é que estão vocês? Tudo jóia. Tá curtindo aí Nós estávamos falando de festa junina, tá curtindo aí o São João? Tô curtindo assim, ó, Sim. agarradinho. Essa capa aí é muito bonita, né? Essa capa É, as da edições. Nova Fronteira. Bom, Isso, são muito lindas. eu queria, vocês Consegui ver o me digam filme. aí. Oi? Consegui ver o filme. Ai, que bom. Então, no final, a gente vai dar alguns spoilers aí para quem não viu Aham, Jane sim, Austen. sim. Só um minutinho, preciso aqui dos meus óculos para continuar. Eu estava dizendo que eu chamei esse capítulo de A Partida de Londres em Direção a Cleveland. E aí, nesse capítulo, o que acontece de plot twist? Que agora é só uma série de plot twists nessa história, né? Sim, nesse capítulo é quando elas vão para uma outra cidade, não é isso? Cleveland, aham. A Cleveland, isso, a pedido da senhorita Jennings, não é isso? Insistem muito, vamos para Cleveland, vamos, vamos, vamos. E elas acabam cedendo, né? Uhum. Até como uma forma de voltar para casa mais cedo, né? Elas levam isso em conta e elas acabam indo para lá. Uhum. Por favor, me ajude se eu estiver errado, mas é nesse Não, momento pode falar. em que, em que nós iremos ver a interação delas com, mais uma vez, com o Brandon, né? Sim. E aí Brandon acontece. agora não descola da cena, meu filho. Não, não mesmo. E aí acontece algo que arremata, né? Tipo, a Marianne. Deixa Uhum. ela tomada. Aí o que é comum entre as duas irmãs que saem de Londres é que elas saem de Londres com os corações despedaçados, né? As duas Sim, sim. estão ali tristes porque não vem um futuro para o possível, né, relacionamento amoroso das duas. E elas foram para Cleveland, que é a casa do casal Palmer, né? E lá Aham. tem uma descrição que eu acho interessante de falar, que não havia um parque, mas os jardins de passeio eram de um bom tamanho.
parque em inglês, né? A tradução imediata assim, seria parque, igual a gente tem aqui no Brasil. Mas parque, nesse sentido de propriedade, é uma vasta área verde que circundava uma propriedade rural. Muitas vezes servia de pasto para a criação de animais. Geralmente a área era mantida intacta na propriedade, mais com o objetivo de contemplação do que para finalidades agropecuárias. Então a galera era tão rica que não precisava de pasto e aí mantinha um parque para poder para contemplação, para poder plantar árvores e plantas, né? Toda variedade de plantas para ornamentação. Bom, e aí tem uma palavra que eu usei aqui que é interessante, que é choupos, da Lombardia. Choupos é tipo um salgueiro, assim, para nós aqui no Brasil, tá? E tem uma coisa bem interessante que é ainda a influência romana e grego, no caso é greco, né? Greco-romana, que é o templo grego que a Mary Ann, ela caminhava muitas vezes ali no entorno desse lugar. E aí tem uma coisa que eu comentei, o Fabrício, que é a dona Charlotte Palmer. Ela diz o seguinte: apesar das plantas estarem queimadas e expostas porque estavam expostas, né, por causa da geada, ela apenas riu. Aí volta de novo a Jane Austen citando uma personagem, descrevendo uma personagem completamente fútil, né? Tá, morreu galinha porque a raposa matou, as plantas ficaram secas por causa da geada, a única coisa que ela tem que fazer é rir. Então é tipo assim, tá sobrando dinheiro, vamos rir, né? Aham. Bom, tem uma citação aí de uma cidade que chama Reading. Eu até tive o prazer de passar por Reading quando eu estive na Inglaterra, mas eu passei só de trem, eu não desci na cidade. É uma cidade onde a Jane Austen estudou, a cidade de Reading, onde ela ficou 2 anos estudando, que também não foi bem sucedido. A Lilia tá dizendo aí que a Charlotte Palmer é totalmente desconectada da realidade. É porque, assim, acho que para ela, a sintonia ali, se houvesse uma televisão na época, a sintonia era só o canal de futilidade, sabe? Aí ela não conseguia entender todo o resto do contexto das pessoas, da vida das pessoas. E aí volta em cena também aquele cara, o marido dela, o senhor Palmer, mas eu passei a ter uma visão diferente dele a partir dessa narrativa do capítulo 42. Você conseguiu ver ele de outra forma? Mais ou menos. Digamos que eu continuo ele achando bem introspectivo, né? Mas assim, eu não consigo. Eu percebi que ele meio que foi mais favorável em relação às visitas, né? Ele Uhum. passou a ter um comportamento mais, digamos que sociável. Sim, isso mesmo. Mas E assim, eu aí, ainda achei que ele estava ali na barra, sabe? mas eu acho que Tentando. era porque era na casa dele, aí ele podia ser ele mesmo e aí ele não ficava dando coice, não sei bem. Aí nesse parágrafo aqui, no meio do capítulo 42, a Jane Austen fala que ele era educado ao comer, mas não era pontual. E que, de um modo geral, ele não gostava dele, mas muito mais do que havia esperado. E em seu coração não lamentava que não pudesse gostar mais. Não lamentava que a observação do seu epicurismo, seu egoísmo e sua vaidade fizesse lembrar-se com carinho do temperamento generoso, gostos simples e sentimentos modestos de Edward. Então, ela, de alguma maneira, conseguiu lembrar do Edward lá na presença do Sr. Palmer. Nesse texto aí eu falei epicurismo, que é a devoção ao gosto refinado pela arte, música e culinária. Então, ele talvez tenha demonstrado ali pelas atitudes que ele tinha um certo conhecimento, tinha algum valor, né, para elas manterem a amizade, assim, a conversa, pelo menos, e como diz a Jane, começou a valorizar as meninas. Eu creio que sim. Depois de todo o ocorrido, né, as duas literalmente dançaram, sofreram, né, comeram pão com o diabo amassou em Londres, né? Então, eu acho que é um ponto positivo. Aí surge, né, o Brandon na história também, mas assim, ele é citado ao longo desses capítulos finais todos, né, de um modo geral. Sempre muito Aí tem uma... solícito, né? Sempre muito Sim, disposto a agradar e
Uhum. participar ativamente ali E da tem vida. um parágrafo até grande que fala sobre ele. No final fala o seguinte, que a Elia não podia ver nos olhos do coronel os vivos sentimentos e o desnecessário alarme de um homem apaixonado. Então, ela já estava confirmando, né, que ele mantinha esse sentimento pela Marianne. Teve um comentário bem longo aí da Dani. Vai ver que ele era aquele tipo de pessoa que não tinha a menor das personalidades, né? A gente acaba simpatizando. Ah, ainda tá falando do Sr. Palmer. Muito possivelmente. É aquele personagem lá que é bem secundário e depois ele se mostra um personagem mais agradável, assim, no final. Pelo menos no filme, que é o que você assistiu, né? Você assistiu o filme ou a série? O filme de 94, foi 95, não lembro. 95. O Mr. Palmer de 95 é o mesmo ator, esqueci o sobrenome dele, é Hugh alguma coisa. Aquela Ele fez. série, né? Hã? Aquela série famosa. Aquela série médica, né? Que ele House. faz o Dr. House, ele faz um House Não. muito antipático e o Palmer também, né? Então Aham. ele parece dar uma melhorada aí. Aí a gente pode passar para o capítulo 43, porque eu fiquei muito sensibilizada ao reler esse capítulo. Obrigada, Isa. É Hugh Laurie, né? Laurie, isso. Eu só sabia que era Hugh. Tanto Hugh nesse universo de atores ingleses. Lá no capítulo 43, eu coloquei o título de Marianne adoece, ou então a queda de Marianne, porque é um capítulo bem triste, na minha opinião, né? Você vê ali o quanto os sentimentos tomam posse dessa menina, né? Ela piora. A gente, quem conheceu a história agora, ou como o Ebert está dizendo aí, acha que ela vai morrer de fato, bater as botas, como diz a expressão popular, né? E ela se entrega a esse sentimento dessa desilusão, dessa decepção, e ela adoece de fato. Então é aquela coisa que eu acho que ela assim como a Eleanor, só que a Eleanor é mais forte, a Marianne ela teve que segurar todo aquele sentimento que ela nutria pelo Willoughby, Imprimível. reprimir, e ela acabou adoecendo. E isso acontece muito, né? Acontece, se você não fala, o corpo padece. Acho que tem uma expressão popular assim, né? Sim. Sim. E também tinha a questão aí da falta de antibiótico, né? Ela acaba sendo exposta a um agente comum, que é o tempo, né? E com esse corpo mais Restrito. fraco, teve abertura aí para ela realmente adoecer, se entregar, né? E precisa Aí eu evacuar pensei, todo mundo, né? Tirar todo uhum, mundo ali do local sim. para que ninguém mais possa pegar o possível. Qual é o nome que eles dão? Eles falaram que era uma não é gripe, é infecciosa, meu Deus, é uma aumento de temperatura, uma febre infecciosa, né? Naquela Aham. época não tinha muito o que fazer, né? Tinha que tentar os meios naturais para poder se curar. E não era oficializada a profissão de médico. O que eu disse aqui no meu texto, olha, o boticário era equivalente a um farmacêutico, porque preparava e vendia medicamentos na botica, que é um tipo de farmácia. Porém, apenas no final do século XIX é que a profissão de farmacêutico foi formalizada. E isso estamos falando de farmácia, né? De farmacêutico e não de médico. Então era muito difícil. E o pessoal aí está dizendo da infecção, ela teve que ficar em isolamento, né? Para poder ter um crescimento psicológico, aliás, para ela ter um crescimento emocional também maior e passar por essa fase difícil. Deixa eu ver os comentários aí. Método de tratamento da época, minha gente, dependendo da circunstância, era só sanguessuga ali. Era muito complicado, né? Eu vi uma outra série que tá aí em alta, que é a N, né? N with Sim. E, N com E, que ela usa cebola nos pés de uma criança para poder baixar a febre. Tem Essa umas febre. coisas assim do tempo da vovó, né? As técnicas, né? Uhum. Locais. Com a doença da Marianne, a senhora Jennings, ela se mostra muito mais prestativa, né?
ela deixa de ser faladeira e se mostra prestativa em ajudar essas meninas, porque, afinal de contas, de um modo bem indireto, ela estava ali no lugar da mãe das meninas, né? Então Sim. tinha que fazer, se tornar bastante útil ali, se estar né, à disposição. E com a doença da Marianne, o casal Palmer, porque estava com o bebê recém-nascido, teve que sair da casa, né, para poder afastar mesmo qualquer possibilidade de contaminação. E ela optou por ficar, né? E não ir com a Sim. filha e o bebê. Porque se você levar também em consideração, elas estavam com hóspedes, ia largar as hóspedes lá e as meninas tinham a Eleanor 19 e a Marianne 17. Vamos lá, né, gente? Elas eram muito jovens para ficar sozinhas sem uma orientação. E ficou ali à disposição delas também, nada mais, nada menos que Coronel Brandon, né? Que aí era a sensatez em pessoa para resolver. A Samia está dizendo que ela é faladeira, indiscreta, né? Mas é de bom coração. E aí, no final, nesses capítulos finais, a gente vai percebendo o quanto ela muda e ela fica um pouco mais sensata. Ou então a Jane Austen tira um pouco o poder de fala dela, né? A gente não vê ela falando muitas besteiras, então vê uma pessoa mais que está ali para ajudar. Eu posso levantar um questionamento para você? Oi? Posso levantar um questionamento para Claro, você? por E para favor. vocês também que estão aí, né, estão assistindo a gente. Vocês acham que o coronel ele permaneceria na posição que ele estava, digamos, na insistência que ele estava tendo, né, a paciência de estar ali, se não fosse pelo amor a Marianne? Você acha que esse tipo... Eu acho que ele permaneceria enquanto cavalheiro, sabe? Como assim, o cara que tava. Porque assim, elas não tinham ninguém ali para ajudar, né? E para determinadas circunstâncias, até para chamar a mãe delas lá em Barton Cottage, tinha que ter um homem para ir. Não dava para a ele não ir sozinho e deixar a Marianne. Então, eu acho que ele cumpriria esse papel. E nesse momento, ele está cumprindo esse papel, porque ele não sabe do futuro dele. Ele pode gostar da Marianne quanto for, mas ele não sabe. Acho que nesse momento aqui, nesse capítulo 43, ele não tem noção do que vem à Não, frente, né? Para ser sincera, eu acho que ele só nutre expectativas bem depois, né? Sem querer falar spoiler, mas já falando, né? já falando, né? Bom, a gente Inclusive, vê. o Desculpa. meu chip, como falam por aí, né? Enfim, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Ah, fala sério. A Jane Austen também não faz grandes mudanças nesse sentido, porque Mas me teria que surpreendeu. aparecer um boy magia aí vindo de algum lugar que não Mas, pertencia a essa história, né? mas eu vou dizer quando chegarmos no capítulo no momento certo. Mas eu Sim. vou dizer a você que ele conseguiu me surpreender até o Uhum. final. Eu não sei Que se eu fui bom. muito tolo, eu não sei se eu fui muito tolo de não entender o que A estava a acontecendo gente ali. percebe ali, no meio do capítulo, uma oscilação entre Sim. da saúde da Marianne. Aí você fica ali, ai, curou, ai, tem previsão, daqui a 4 horas o Boticário volta. Aí Porque ela ela tá foi aparentemente volta melhor, várias depois vezes. ela adoece de novo, né? Sim. Aham. E aí a gente tem uma menina, para mim é uma menina, como a Eleanor, de 19 anos, cuidando da outra, assim, né? Sem cessar, sem dormir, sem descansar. E percebeu também que a Marianne estava chamando pela mãe, bem delirante, né? Ela estava numa fase de febre, febril bem delirante. Então ela começa a chamar pela mãe. Eu acho que numa situação dessa, quem não chamaria pela mãe, né? Ou pelo pai, quem não pedisse socorro, assim, porque deveria ser algo mais sério do que uma simples gripe, né, mais grave. A gente percebe continuamente, né, o Coronel Brandon sempre prestativo, a Eleanor agindo com firmeza, né? Tem uma frase aqui que fala o seguinte: a firmeza, na verdade, aqui é do Coronel Brandon. Ele, entretanto, quaisquer que fossem os seus sentimentos, agiu com firmeza de uma mente tranquila, tomou todas as providências necessárias com a maior diligência e calculou com exatidão o momento em que poderia esperar sua volta. Então, percebe que ele teve que pensar rápido, que teve que agir rápido, né? Chamar o funcionário dele lá para
colocar os cavalos, né? Eu esqueci a palavra correta, né? Mas para preparar os cavalos e tudo isso para poder agir mais rapidamente possível. Bom, tem a Isabela aí dizendo entre as companhias deles, Mr. Jennings, Sir John, Mr. Palmer, os dois se encontraram, pois eram os mais sensatos. Sim. Então, é por isso que a gente shippa, né? A Elinor com o Coronel Brandon, até mesmo porque tem uma diferençazinha de idade aí menor, né, em relação a Marianne. Ela tem mais maturidade, como diz a Lília, para a idade, inclusive, né? A Elinor é um exemplo, assim, fenomenal de uma moça de 19 anos, mas lembrando que 19 anos, lá naquela época da Jane Austen, já era para ter uma maturidade, já esperava-se, né, que tivesse uma maturidade ou que já tivesse assim, um certo mais compromisso mesmo, porque as pessoas viviam muito pouco. Então, ele não era uma adolescente de 19 anos, né? Bom, continuando aí, a gente percebe o quanto a Eleanor ficou preocupada dessa irmã morrer sozinha, praticamente nos braços dela ali, e com o tempo, apesar dos delírios e da dor que a Marianne estava sentindo, ela começou a perceber que tava dando para respirar um pouco, porque a Marianne estava demonstrando sinais de melhoras, né? Você quer falar alguma coisa? Você tá bem concordando aí comigo? Eu só falando, metralhadora Adriana em ação. De fato, concordando. Não, tá tranquilo. E aí a gente percebe... Oi, pode falar. Ah, você vai levantar o dedo? Tá bom. A senhora Jennings volta em ação nesse capítulo 43 novamente, demonstrando total apoio, né? Ela queria saber de tudo que estava acontecendo. E eu coloquei aí que essas idas e vindas têm aí no meio do capítulo uma mudança, um twist, que a febre, os medicamentos falharam e a febre persistia. Então, baixar a febre naquela época era um problema muito sério, né? Então, é muito complicado. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo. Eu concordo muito com os devaneios da... Eita, peraí, que fugiu aqui. Marianne. Os devaneios de Mari. Uhum. Do perfil que colocou, peraí, porque realmente sumiu tudo. Eu fui apertar. Uhum. E acabou indo lá para cima a conversa, que ela fala bem assim, a Devaneios de Mari. Nesse capítulo, a escrita da Jane Austen mostrou de um jeito muito bonito o afeto e a ternura da Elinor pela irmã. Aí eu senti bastante aquilo que eu estava falando para você no início. Não sei se tu lembra. Que eu comparei com a Jane e a Elizabeth, no Orgulho e Preconceito. Sim. Ou a Jane Austen e a Cassandra, né? Que eu acho que elas tinham realmente esse amor bem fraternal, bem presente na amizade e irmandade das duas ali, né? Bom, a senhora Jennings, ela foi ficou mais preocupada, ou ela teve a capacidade de expressar essa preocupação, porque ela demonstra, né, não teve escrúpulos em atribuir a gravidade e o perigo da crise às muitas semanas que Marianne esteve indisposta por causa da sua decepção. Então, Marianne, já lá em Londres, né, totalmente indisposta por causa né, da rasteira que ela levou do Willoughby, e aí ela começa acho que o ânimo começa a ficar mais borocochô, né? Ela acaba ficando mais predisposta a adoecer facilmente, né? Embora eu não vou negar que eu estava acreditando que ela estava se recuperando, assim, sabe? Muito bem até, por sinal, depois de tudo que aconteceu. Chegou um dado momento ali do final, antes delas irem para Cleveland, não é isso? E aí eu percebi que ela foi meio que melhorando os ânimos. Eu acho que eu estou um pouco enganado, mas foi a minha visão. Entendi. Na verdade, ela teve que buscar forças, né? Apesar de tudo. A Duda tá dizendo aí que fez matching tattoos, ou tatuagens que são, né? Que se casam, que são parecidas, ela e a irmã, em homenagem a essa fraternidade aí das irmãs Dashwood. Parabéns, viu? Que legal. Nunca tinha pensado em tatuagem entre irmãs, não, né? A gente vê muito entre casais, assim. Bom, podemos continuar? Podemos sim. Depois de um tempo,
O Boticário, ele afirma que ela já está ele já está mais confiante da recuperação da Marianne. A Marianne já começa a dar sinais, né? Duda, você pode mandar uma foto para a gente publicar essas suas tatuas aí, tá? Tatuagem de vocês. Fica melhor, fica mais registrado, assim, fica mais de uma forma mais duradoura, né? Do que uma live. Posta no Stories e a gente replica. Boa ideia, Isa. Bom, aí tem esse suspense, mas que já foi refeito, né, Fabrício? De que ela ia melhorar. A Eleanor consegue dar uma, né, assim, uma respirada ali no final do capítulo 43, porém, ela fica na expectativa da chegada da mãe e com o Coronel Brandon, né? E aí chega uma carruagem, aí eu, né, por um momento esqueci assim que eu já tinha lido, né? E aí pronto, chegaram. Ela vai correr para avisar para a mãe que a Marianne tá recuperada e parará, e parará. Aí vem o capítulo 44. E aí vem. O que acontece no 44? Então, qual que é o título que você coloca para o 44? A Desgraça de Willy. Eu coloquei assim, Willy volta à cena. Ou A Volta dos que não foram, né? A Volta dos que não foram, justamente. Uhum. Eu vejo que é interessante porque não só a Eleanor, mas a gente vê, nós percebemos a desgraça que ele está no momento ali, né? A tremenda infelicidade, embora eu acho que ele continue sendo o boy lixo, e eu acho que ele tem consciência disso. Mas eu acho assim, muito interessante ele reconhecer e poder externar isso. Né? Ele até pergunta assim, você acha que eu sou um canalha ou um tolo? Eu respondo assim, os dois. No meu livro eu escrevi assim, os dois, né? Ele tenta ali de qualquer maneira. A Jane Austen ter colocado isso, e eu acho que mostra também um coração muito bom, muito puro da Eleanor, de ficar ouvindo aquela história ali, porque ele parecia estar embriagado, e depois ele confirma que está embriagado, ele diz que parou para comer, né, um rosbife com uma cerveja preta na cidade de Marlborough, que é uma cidade do condado de Wiltshire. Antigamente era o caminho que ligava Bath a Londres. Esse caminho de Bath a Londres você percorre de trem em 2 horas, então não é um caminho muito fácil para percorrer de cavalo. Então ele só deu uma paradinha para comer. Aí eu até escrevi várias vezes, coitado, que dó, né? Nem teve tempo para comer, acabou uma cerveja embriagando o pobrezinho. Só que não, tá, gente? Eu não sou tão boa quanto a Eleanor, não, né? A Raíssa está dizendo que não tem essa cena, né, dele pedindo desculpas, mas tem ele só se explicando, não tem um jeito todo embriagado, né, na cena. Que talvez seria só uma opção mesmo, né? Eu acho que talvez foi escolha, porque para um livro tem que sair cortando um monte de coisa da história, né? Ele fala de loucura imperdoável. Deixa eu ver aqui. Aí ele não tentando manter a calma, sempre assim, sua vinda aqui dessa maneira, impondo-me sua presença, existe uma justificativa muito especial. O que pretende com isso? E aí ele quer perdão, né? E é uma coisa bem complicada, porque ele só fez esse arrombo aí, nem digo de paixão, para limpar a cara dele, porque se a Marianne morresse, ele seria ligado diretamente a essa morte, né? Com certeza ele estaria ligado a essa morte. Aí ele conta na visão dele, ele conta a partir do ponto de vista dele, o como que rolou a história, né? Que não era bem assim, que ele, olha só, primeiramente devo confessar que isso aumentou minha vaidade, a vaidade dele de ter uma moça bonita, de uma moça inteligente, de bons modos, interessada por ele, né? Sim, ele foi omisso, na minha opinião, porque ele não se preocupou com a felicidade de Marianne, pensando apenas na sua própria diversão, e permitindo que esse sentimento fosse nutrido ali, né, dia a dia com aquelas visitas, né, visitas de par romântico. Para mim,
Não foi nada além disso. Ele deu corda para ela se enforcar. Ele foi responsável, sim, por cativar sentimentos nela e ele não conseguiu, né, administrar isso porque ele estava pensando só nele. Aí tem uma frase lá a Eleanor olha para ele com desprezo. Desprezo é uma palavra bem educada. A Lilia está dizendo aí que ela tenha paciência. Ela é muito educada, gente. Né? Porque eu já tinha dado uma de Fanny Dashwood, uma expulsada ele de casa. Então tá bom, a gente ouve, mas não perdoa. Ele continua falando da versão dele, da fortuna que não era muito grande, então que ele precisava. Olha, pode me encarar em estado de mesquinhez, egoísmo, crueldade. Você pode me censurar o suficiente. Eu agia com o propósito de conquistar o afeto de Marianne, sem intenção de correspondê-lo. Caramba, o cara falasse isso, que ele fez isso com a minha irmã, sei não. Eu dava um jeito de arrumar uns cachorros lá da propriedade de Cleveland e soltar em cima dele, sabe? Para dizer o mínimo. A Samia está dizendo que acha que a Eleanor ouviu isso porque também estava curiosa para saber a opinião dele. Mas olha, se tivesse uns cachorrinhos ali de caça à mão, eu soltava esses cachorros em cima do Willoughby. Ele foi muito cafajeste, contando, né? Eu coloquei várias vezes assim. Que ele falou o seguinte: eu não sabia a extensão do dano que eu causaria, porque até então não sabia o que era amar. Olha isso, coitadinho dele, né? Ele faz todo aquele papel de bandidinho, de boy lixo, de qualquer história que a gente já viu por aí. Ele repete bem e com as palavras, né? É curioso que 200 anos atrás o cara já tinha esse arquétipo aí todo montado para poder justificar as atitudes péssimas dele, né? E aí ele falou assim: teria resistido a tais atrativos? Teria resistido a tanta ternura? Ora, vamos e venhamos. Ele estava interessado só em dinheiro, né? Ele conta o que houve ali para ele se casar e depois fala de Elisa, da Elisa Williams, que é a protegida do Coronel Brandon, como se ela fosse assim uma pessoa que estava ali, ela caiu em desgraça, mas eu também, assim, o que eu ia fazer com essa moça? Só faltou ele falar que praticamente ela se jogou em cima dele, né? A Isa tá dizendo assim que ele é um conquistador apaixonado pelo flerte e não pela mulher. Ele é muito boy lixo atual, como disse a Jane. E o que tem mais por aí é o Willoughby. Conheço vários, ixi. Então, aí, se a gente fosse citar, então, né? Abafa o caso, né? É uma brincadeira que a gente faz, gente, com a leitura. Quem tá chegando aí, quem tá vendo essa live pela primeira vez, a gente costuma relacionar alguns termos mais modernos para discutir, para essa discussão ficar mais fluida, porque senão a gente fica só assim, ele era um libertino e a coitada da Elisa era uma santa. A Elisa realmente foi esse tipo de moça que caiu na lábia dele, né? O Willoughby meio que justificando os Ws aí da história da Jane Austen, meio como o Wickham, né? Os dois podem dar as mãos ali. Só que, Bom, ao contrário do Wickham, eu não estou passando pano para o Willoughby, pelo amor de Deus. Mas eu notei que, aparentemente, eu não sei se eu estou enganado, embora eu já esteja achando isso, mas eu acredito que a Jane Austen meio que quis suavizar um pouco o lado dele. Sim, com esse pedido de perdão, de desculpa. Inclusive porque a Eleanor, ela prosseguiu achando dessa forma, né? Meio que sensibilizada. Por um momento, a princípio eu pensei que nem você. Eleanor, joga os cachorros nele. Mas assim, depois que eu fui vendo ela meio que solidária à situação dele, eu fiquei pensando que ele realmente só fez o mal para ele próprio, entendeu? Então, assim, Sim. eu percebi que O que eu acho, assim, é que talvez a Jane Austen tem esse capítulo que eu tô parado nele aqui, que eu até escrevi, medo da pobreza versus o afeto por Marianne. Ele é, sim, culpado, na minha opinião. Eu acho que a Jane Austen colocou esse cara na história e deu um texto bem longo, um capítulo inteiro para ele, nesse caso aí, no finalzinho, não para ele se redimir, mas para mostrar que o cara consegue sair pela tangente. O homem consegue. A Elisa ficou manchada pro resto da vida. Então, eu acho que tem essa questão aí, né, da situação
que um homem ficava e de uma mulher ficava. Ela quis suavizar, mas no sentido de mostrar que ele conseguiu se escapar, conseguiu voltar à sociedade, né? Depois conseguiu até reconhecimento da tia dele, da prima lá. Olha, ele falou que foi canalha, repete várias vezes. Eu acho que ele repete, enquanto personagem, assim, ele repete essa palavra para que tenha um dó dele, sabe? Ele Isso, para que finge diga, uma não, você não humildade, foi assim. canalha, né? Mais ou menos Aham, nesse sentido. é. A Isa está dizendo que isso acontece até hoje. É muito comum a menina ficar, né, se ferir por amor e o cara sair por cima, assim, numa boa, né? Afinal de contas, a sociedade ainda é desigual. Bom, aí tem várias coisas do bilhete. Agora, a cachorrada maior foi a história da esposa, né? No caso, ela era futura esposa, ela ditar a carta que ele é pau mandado da esposa, né? Muito pau mandado. Ele, Muito. ele, ele se distanciou, ficou com vergonha e tal, mas quem escreveu foi a esposa. E aí, a partir desse momento, aí ele já usa a terceira mulher da história, né? Elisa, Marianne e agora Sofia. Ele coloca a Sofia como um demônio, chama ela de demônio no texto, né? Olha, Marianne bonita como anjo e Sofia ciumenta como demônio. E aí Olha, ele né, pode onde que ele foi dar uma amarrar? freadazinha nele. Olha Aham. lá, você está falando com a sua esposa. Ela tem todo o Uhum. direito, né, de se Sim. sentir inflamada e intervir Uhum. nessa situação, Sim. né? Ó, Agora você não tem aí, mais volta. olha, minha gente, hoje é o momento da gente, esse capítulo é o momento da gente descer, fazer o Judas aí com o Willoughby, porque ele merece, sabe? Não, não tem uma história de queimar o Judas, vamos descer o verbo aqui no Willoughby, porque ele que quem escreveu foi ela e a Eleanor disse que a letra era dele. Ela ainda tenta dar uma, né, chamar ele na real ali, mas ele fica assim, estou completamente arruinado na opinião delas. Ou seja, ele ainda quer ter a banca de ser bom moço e tudo, né? E a Raíssa está até mencionando aí, Né? puxando um gancho. É isso que você ia falar da ex-louca? Não, não. Aham. Deixa eu só concluir, então. A Raíssa está dizendo da ex-louca, que aí o cara não tem como culpar alguém pelo fim do casamento, ele começa a chamar a ex-mulher de louca, né? E no caso ainda não é isso, que não podia se separar, né? É, Aí a Samia está dizendo que ele aceitou porque foi comprado, vai ser sempre um pouco submissa a Sofia. A Dani está dizendo, é só ver o discurso dele para ver como ele é egoísta e apesar de estar se desculpando, ele só quer ficar com a consciência tranquila. Exatamente, eu acho que esse capítulo todo, a Jane Austen, ela deu muita fala para esse Willoughby aqui no capítulo que a gente está lendo, nesse. Peraí, deixa eu confirmar aqui que eu até esqueci qual que foi de tamanha raiva. 44. No 44, ela dá muita corda para ele se enforcar por meio do discurso dele. Ele começa a falar e o tempo todo, eu escrevi várias vezes, que é assim, ele tá, eu sou um homem sem princípios, e não tem não sei o que, até o cabelo, cacho de cabelo foi arrancado de mim. Olha, coitado. Ele casa com uma mulher com 30 mil libras e ele tá preocupado com o cacho de cabelo da moça que ele cortou o coração. Não, Tadinho, né? Aí a Mary, a Eleanor, se mostra uma personagem novamente aí, nervos de aço, que ela fala o seguinte: o senhor não tem o direito de falar dessa maneira, não pode falar assim da senhora Willoughby e nem da minha irmã, então não pode falar mal da esposa, né? A Eleanor começa a perdoá-lo, e aí ela começou a ter uma opinião melhor, né? Em relação ao Willoughby, que é o que acho que a Jane Austen tentou fazer nesse capítulo, mas a gente aqui na atualidade, acho que a gente não tem essa bondade toda da Eleanor, não, galera. O que, é que vocês me dizem aí, vocês que estão no chat? Vou esperar o pessoal responder. Ela promete, né, que vai contar para Marianne, e ele sempre assim.
Eu senti ao ouvir que sua irmã estava morrendo, morrendo, acreditando que eu era o maior canalha do mundo. Então eu vim aqui resolver, né? Porque ela não pode morrer. Ela pode até morrer, mas ela não pode morrer achando que eu sou canalha, né? Olha que coisa. É muito chato ver um homem fazer esse tipo de manipulação, né? As 3 mulheres que ele se envolve, as mais recentes, né? A Elisa, Marianne e a esposa, ele detona todas elas, né? Sim, destroça. A Eleanor é muito piedosa, boazinha, e tem gente que não tem dó dele, acha que ele pode ter dado muita fala para ele, pouca explicação sobre até que ponto era verdade ou mentira, para a gente refletir a nossa própria, né, tirar nossas próprias conclusões. Eu acho que também um alívio, como diz a Isa, um alívio grande saber que ele tinha algum sentimento pela irmã, que Marianne não foi 100% enganada. Mas a Marianne, os sentimentos dele, ele teve que passar por cima devido ao medo, ao horror, né, de ficar pobre, né? E aí a Eleanor quer saber como é que ele descobriu da doença da Marianne. Aí foi porque ele encontrou com John Middleton, né, em Drury, nome difícil, né? Drury Lane. Drury Lane é um famoso teatro. Nem me atrevo a pronunciar. Drury, vou tentar falar. Drury Lane. É um famoso teatro inglês, localizado em Westminster. O teatro foi inaugurado em 1663, tendo sido reconstruído 3 vezes. Então, naquela época, ele estava de pé. Não pesquisei para saber se hoje ele ainda existe, né? E ele sempre fala aí, olha, tem um trecho que eu grifei que é muito bom. Ele não respondeu. Seus pensamentos estavam silenciosamente fixos no dano irreparável que a independência muito precoce e os consequentes hábitos de ociosidade, dissipação e luxo fizeram na mente, no caráter e na felicidade de um homem que possuía todas as vantagens pessoais e de talento, unidas a uma disposição naturalmente sincera e honesta, e a um temperamento sensível e afetuoso. O mundo o tornara extravagante e vaidoso. Nossa, esse daí... Ó, minha gente, se vocês quiserem um tapa na cara da sociedade aí pro boy lixo, você manda esse trecho aí. Só que não fala assim, Eleanor, seus pensamentos estavam silenciosamente fixos. Já começa a falar assim, ó. Seus hábitos de ociosidade, dissipação e luxo fizeram na mente, no caráter e na felicidade de um homem que possuía todas as vantagens e desce e manda. Sabe textão? É tipo isso aqui, ó. Esse trecho é pra mim, eu até escrevi assim, textão do pensamento da Eleanor. Pode continuar? Que eu tava lendo. As meninas estão dizendo aí que ele não teve honra aos sentimentos da Marianne. Ainda consegue analisar, a Eleanor consegue analisar toda a situação de forma muito sensata, né? É complicado. E ele, no final do capítulo 44, ele pede, né, respeito, assim, pergunta se ela pode pensar nele de forma diferente, tenta, né? Ele pede perdão, e ele diz que viverei... Oi? Ele força a barra. Força. E ainda força para ela ficar com dó, que ele fala assim, quanto a isso, viverei como puder. A felicidade doméstica está fora de questão. Olha, né? Ele que caçou essa cova, ele que cavou essa cova aí para ele se enterrar e fica aí, né? Não, e ainda... Hã? E a própria ele não fala isso para ele. Sim. Ele tá E ele ainda dá o golpe final ali com a última frase, que é o seguinte... que ele ainda fala que a Marianne vai ser ganha por outro, conquistada por outro. E se esse outro for o mesmo que entre todos os homens considera mais o suportável, ele ainda dá um jeito de falar mal do Brandon, sabe? E pior, ele ainda chega a cogitar a morte da esposa. Sim, aqui eu vi isso também, olha. Ele ainda acha que pode, lá na frente, sugerir assim, que a Marianne espere por ele para que ele fique viúvo. Olha isso! Bom, pessoal, a gente já está com 45 minutos de live e estamos no capítulo 45. Eu vou retomar a live, tudo bem? A gente começa outra para discutir o final, porque não dá para terminar um livro desse em uma hora.
Tudo bem então, Tá galera? bem. Deixa eu